Olá, meninos, tudo bem? A aula de hoje é para fazermos a resolução comentada das atividades que nós tivemos durante o período do mês de junho. Eu espero que você esteja com seu caderno na mão, lápis, borracha, para fazer as anotações necessárias, corrigir as questões que você, porventura, tenha ficado com dúvida e coloque certinho naquelas que você acertou, ok? Bom, nós vamos começar pela resolução da atividade do dia 15/6. Essa atividade nós falávamos sobre os modalizadores conectivos. O que são os modalizadores? São aquelas palavrinhas que nós usamos para dar uma sequência ao nosso pensamento. Elas sempre costumam aparecer no início dos parágrafos, fazendo uma ligação entre um e outro. E os conectivos são as palavrinhas que nós usamos no meio do nosso texto, ligando uma ideia à outra. Geralmente são as conjunções e as preposições. Para entendermos, é necessário que nós fizéssemos a leitura de um texto e aí analisarmos eles dentro desse contexto. Vamos fazer a leitura do texto. Entre a ciência e achismo. Conta que quando o fogão a gás chegou para substituir o fogão a lenha, o líder da comunidade reagiu, negou-se a aceitar o progresso. O avanço da ciência representava risco ao poder provinciano. Para provar que estava com a razão, reuniu o povo em praça pública, acendeu o fogo e quando a chama aparecia, ele assoprava até apagar. No fim do dia, a labareda não respondeu ao riscado fósforo. Feliz, ele cantou vitória. Esqueceu-se de apurar o ocorrido, o gás havia acabado. Fato semelhante ocorre nestes sombrios dias de 2020. Vírus desconhecidos atacou a segunda potência do planeta. A velocidade com que se disseminava desafiava mesmo os cientistas mais experientes. Como contê-lo? Sucessivos experimentos levaram à resposta. Impunha-se frear a corrida do ser resistente aos medicamentos conhecidos. O distanciamento social evitou que Wuhan se transformasse em cidade-cemitério. Quando chegou a outros países, governos responderam de maneira diferente. Alguns, como a Coreia do Sul, mostraram ter aprendido a lição chinesa, pouparam vidas e limitaram o período de exceção. Outros, como Itália, Espanha e Estados Unidos, desdenharam a gravidade da pandemia, perderam tempo e vidas, tornaram-se epicentro da tragédia cujo saldo é imprevisível. Brasil ouviu a voz da ciência, optou pelo caminho ditado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, permanência em casa, distanciamento social, higienização frequente das mãos. Governadores e prefeitos abraçaram a orientação. São ações necessárias para reduzir a proliferação da nova coronavírus, poupar os profissionais de saúde e evitar o colapso do sistema de saúde. Providências que implicam fechamento do comércio não essencial e limitação do ir e vir cobram preço alto da sociedade. As medidas de socorro tomadas pelo governo e aprovadas pelo Congresso mitigam a dor de tantos brasileiros. É importante que sejam implementadas com urgência e o país se mantenha na linha traçada. Seguindo-a, reduz a disseminação do vírus e ganha tempo para administrar a escassez de recursos humanos, máscaras, uniformes, respiradores e covas. Não se trata do falso dilema vida ou economia. Trata-se de vida e economia. Como o gás se impôs à lenha, a ciência se impôs ao achismo. Henrique Uelva. Bem, esse texto, de cara nós já percebemos que é um artigo de opinião. É notória a opinião aqui do autor, a maneira como ele se coloca diante da problemática, que seria como tratar o problema da pandemia. Aqui ele traz fatos, coisas que realmente aconteceram, e ele também expressa o tempo todo a opinião dele. A primeira questão diz o seguinte: considerando o artigo de opinião, podemos afirmar que o tema nele discutido é. Quando eu falo em tema, eu quero saber sobre o quê? Sobre o que o texto está falando. Aí eu pergunto a vocês, o texto fala dentro dos Estados Unidos sobre a pandemia? Sim, ele cita isso aí, mas é apenas um fato, Realmente aconteceu. Então esse não é o nosso tema.
O distanciamento social evitou que Wuhan se tornasse uma cidade-cemitério. Isso aqui também é um fato, né? Ele traz essa informação para fortalecer o ponto de vista dele. Governadores e prefeitos obedientes à OMS evitaram medidas protetivas. Vejam, se eles são obedientes à OMS, eles não podem evitar as medidas protetivas, porque a OMS diz para você cumprir as medidas protetivas. Então, a gente percebe aqui que temos uma oposição de ideia. Então, não é essa também. Vamos ver o item D. As medidas à luz da ciência impõem as atitudes de senso comum. Senso comum é o tal do achismo. Então, nós não podemos pensar que uma pandemia pode ser tratada em cima de achismos. Então, também esse não é o tema do nosso texto. E, por último, sobre a importância de medidas protetivas conterá ao avanço da pandemia. Esse é o nosso itemzinho certo, ok? Porque quando nós lemos todo o artigo de opinião, a gente percebe que o tempo todo no caso, o escritor, o produtor do texto, ele coloca a questão das medidas, as medidas protetivas como única forma de conter a pandemia, né? Controlar a doença. A questão de número 2 diz o seguinte: segundo o artigo de opinião, quais foram as consequências dos países que ignoraram a gravidade da pandemia? Olha, veja bem, lá no texto nós tínhamos alguns países que eles evitaram. E por evitar, que caso foi Itália, Estados Unidos, eles sofreram uma certa consequênciazinha. Então, vamos ver se eles, olha, consequências dos países que ignoraram a gravidade da pandemia. Então, se eles ignoraram, eu não posso dizer que eles optaram pelo distanciamento social. Então, não é o item A. Se eles ignoraram, eu não posso dizer que eles pouparam vidas. Também não é o item B. Se eles ignoraram, eu posso dizer que eles se tornaram o epicentro da tragédia cujo saldo é imprevisível? Sim, foi isso que aconteceu com os Estados Unidos, com a Itália e o outro paísinho que o cara cita lá no texto. Ouviram a voz da ciência, optou pelo caminho ditado pela Organização Mundial da Saúde. Se eles ignoraram, então claro que eles não ouviram a voz da ciência, muito menos seguiram as regras da OMS. Abraçar as orientações e adotar ações necessárias para reduzir a proliferação do novo coronavírus. Também não. Vejam que a pergunta diz, eles ignoraram. Qual foi a consequência que eles sofreram? Então, realmente é o item C. Tornaram-se epicentro da tragédia, ou seja, foi o local onde a tragédia mais causou mortes. No trecho, quando chegou a outros países, governos responderam de maneira diferente. A palavra destacada, aqui o quando, apresenta a relação de. Vamos pensar lá nos conectivos, né? Quando nós trabalhamos os conectivos. Quando chegou a outros países, traz uma ideia de quê? Conformidade, está de acordo? Veja bem, de acordo chegou a outros países, eu poderia colocar aí o de acordo no lugar do quando? Não, né? Então não pode ser conformidade. A finalidade é a fim de chegou a outros países, também não vê que você não cabe. Proporcionalidade, à medida que chegou a outros países, em razão que chegou a outros países, a gente percebe que também não dá uma ideia muito clara. Causalidade, ou seja, quando chegou a outros países, o governo respondeu de maneira diferente. Isso não é causa, não traz uma ideia de causa. Alguma coisa eu posso dizer assim que chegou a outros países, no momento em que chegou a outros países, então observem que tem uma ideia aí de temporalidade, é o item A, ok, gente? A conjunção quando, no início da oração, atribui a ela o sentido de tempo. E ela pode ser substituída por qualquer outra conjunção subordinativa, temporal, sem prejuízo do sentido do texto. Assim que chegou a outros países, governos responderam de maneira diferente. No momento em que chegou a outros países, governos responderam de maneira diferente. Sempre que chegou a outros países, governos responderam de maneira diferente. Observe que eu posso trocar aí por qualquer conjunção subordinativa temporal. Então, ficamos com o item A. 4. Leia esta oração. É importante que sejam implementadas com urgência e o país se mantenha na linha traçada. A oração destacada tem a função de oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas são aquelas que têm
a função de sujeito, a função de objeto, a função de aposto ou a função de complemento nominal. Vocês lembram disso, não é? Aí eu olho para a minha oração. É importante que sejam implementadas com urgência e o país se mantenha na linha traçada. Se eu já digo que sejam implementadas com urgência é a minha oração subordinada, então eu já sei que a outra vai ser a minha principal. Se essa daqui é a minha oração principal, eu vou olhar para ela e vou dizer, é importante. Quem é o sujeito dessa oração, gente? Não tem sujeito, não é? Eu tenho apenas um verbo seguido de uma expressão substantiva. Aí esse verbo é um verbo que pertence ao verbo ser. É um verbo de ligação, ele expressa apenas um estado, não é? Não traz uma ação em si. Aí o que acontece? Quando a minha oração principal ela é formada pelo verbo, do verbo ser, que traz apenas uma ideia de ligação, eu já sei o quê? Que essa oração ela não tem sujeito. O sujeito dela vai ser que vier depois, que sejam implementados com urgência e o país se mantenha na linha traçada. Eu esqueci de colocar aqui, é importante que medidas, né? Eu esqueci a palavrinha medidas bem aqui. Aí eu poderia dizer o seguinte, que medidas sejam implementadas com urgência e o país se mantenha na linha traçada é importante. Aí ele no mesmo caso pergunta, quem é o sujeito da oração, né? Que medidas, né, sejam implementadas. E na outra, o país se mantenha na linha traçada. Então, observe que as duas orações aí, elas têm sujeito. A única que não tem sujeito é essa. Então, ela funciona como o quê? Como uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aquela que tem o papel de sujeito da oração principal. Tranquilo para vocês? Agora, nós vamos à resolução comentada da atividade do dia 17/6. No dia 17/6, nós falávamos sobre o complemento verbal. Nós vimos que o complemento verbal ele pode ser o complemento objeto direto, aquele que não é preposicionado, o objeto indireto, quando ele é preposicionado, iniciado por uma preposição, e o pleonástico, quando ele apenas está ali para enfatizar a informação, ele é desnecessário no caso, né? Aí vamos ver. No período, as cartas enviei-as ontem pelo portador da companhia. A função sintática do termo destacado o termo destacado é o meu pronome as aqui, ó. Pronome oblíquo. Nesse caso, eu posso dizer que é o objeto indireto pleonástico? É o sujeito? É o objeto indireto? É o objeto direto pleonástico ou objeto indireto? Sujeito, nós já sabemos que não é, porque sujeito não é complemento verbal, né? Então, nós vamos entender se eu posso ter o objeto direto, pleonástico, ou indireto, ou objeto direto, ou objeto indireto. Um desses quatro aí sobrou pra gente. Vamos analisar as cartas enviei-as ontem pelo portador da companhia. Vejamos, o que eu enviei? Eu enviei as cartas. Eu olho para o verbo e pergunto, o que? As cartas. Então, eu já percebo que esse verbo enviei, se ele responde a perguntinha o que, é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, o complemento que se liga a ele é um objeto direto. Porém, eu posso eliminar esse complemento aqui, esse as, porque ele é apenas uma repetição. As cartas enviei-as, eu posso simplesmente dizer assim, enviei as cartas ontem. Então, observe que eu posso eliminá-lo. Então, ele é um objeto direto pleonástico. Ele é um objeto direto porque ele responde a perguntinha do verbo transitivo direto, o que, e ele é pleonástico porque eu posso eliminá-lo. Eu posso simplesmente ir dizer a frase de forma direta. Enviei as cartas ontem pelo portador da companhia. Então, é um objeto direto pleonástico. É o item D. Coloca certinho aí na atividade de vocês. A2. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Esse texto é de Drummond. Quem não conhece, não é, gente? Em relação aos verbos destacados, pode-se afirmar que, observe, verbos destacados, o acabou, apagou, sumiu,
esfriou. Esses verbos são transitivos diretos e estão no pretérito imperfeito. Se eles fossem verbos transitivos diretos, eles teriam um complemento. Acabou o quê? Acabou a luz, acabou a água. Apagou o quê? Apagou a luz. Sumiu o quê? Sumiu a criança. Esfriou o quê? Esfriou o tempo, qualquer coisa do tipo. Então, se eu não tenho nada mais após o verbo, se o verbo não tem nenhum complemento após ele, então eu posso dizer que eles não são verbos transitivos de cara, porque a própria ação verbal já expressa acabou, apagou, sumiu, esfriou, não tem um complemento. E todas essas ações são ações que já aconteceram, acabou, apagou, sumiu, aconteceu em um tempo passado, e elas aconteceram e terminaram nesse tempo passado. Isso é uma característica do pretérito perfeito, do modo indicativo. A ação ela começa e termina lá no passado. Então eu posso dizer que as formas verbais acabou, apagou, sumiu, esfriou são verbos intransitivos, pois eles não estão acompanhados de complementos verbais. A ação verbal é expressa pelo próprio verbo, começa e termina nele. E esses verbos expressam ações que tiveram início e fim em um tempo passado, que é o pretérito perfeito. Então, a minha alternativa correta é o item D. Marco certinho aí no de vocês também. A 3. Assinale o único caso que o pronome oblíquo átomo exerce a função de objeto indireto. Lembre-se, o objeto indireto é aquele que completa um verbo transitivo indireto, ou seja, ele é um complemento preposicionado, iniciado por uma preposição. E tem a contive-me, quem é o pronome oblíquo aqui? É o me. O item B, aguardava-me, o me novamente. Isto me agradava, novamente o me. O aluno me viu, olha ele aqui novamente. Socorreram-me. Quais deles é objeto direto? Vamos fazer assim. Para eu saber, preciso o quê? Trocar esse pronome por um substantivo qualquer. Eu vou usar o substantivo amigo, mas você pode usar qualquer outro. Se eu usar esse substantivo, se aparecer preposição, é objeto indireto. Se não aparece preposição, é porque é objeto direto, não é? Então, vejamos. O primeiro caso, contive-me. No lugar do contive, eu vou colocar o amigo. Como eu colocaria aqui, hein? Contive o meu amigo. O meu amigo. Esse O aqui é o artigo masculino, acompanha o substantivo masculino, não é preposição. Portanto, o me é objeto direto. Ele agradava-me desde cedo. Vamos colocar a palavra amigo. Ele aguardava o amigo desde cedo. Novamente aqui, ó. Ou esse O aqui é artigo masculino, acompanha o substantivo amigo. No caso, não tem preposição. Novamente, o me é objeto direto. E isto agrada ao meu amigo. Ao meu amigo. Observem aqui, ó, que eu tenho a preposição a mais o artigo o. Preposição mais artigo. Eu tive uma contração aí, ao. Se eu tenho uma preposição, eu tenho, portanto, um objeto indireto. Por quê? Porque o verbo agradar é um verbo transitivo indireto. Quem agrada, agrada a alguém, ok? Eu agradei ao meu esposo, eu agradei ao meu filho, eu agradei a minha filha, eu agradei a minha mãe. Então, é um verbo que exige a preposição. Portanto, é um verbo transitivo indireto. E o complemento que se liga a ele é o objeto indireto. O último caso, o aluno viu o amigo. Novamente, o O aqui é artigo. E socorreram o amigo. Esse Ozinho é artigo. Então, o único caso que nós temos preposição é o item C. Isto me agrada. Ou isso agradava ao amigo. Nossa última atividade é a atividade do dia 23. Nós falávamos sobre complemento nominal. Veja, complemento verbal completa um nome. O complemento nominal, complemento verbal completa um verbo. E o complemento nominal completa um nome. Não é assim, gente?
Complemento verbal, completa verbo, complemento nominal, completa nomes. E é sobre o complemento nominal que nós vamos falar na aula de hoje. Vejam. Tendo em vista que o complemento nominal e o objeto direto assemelham-se pelo uso da preposição, sim, porque tanto o objeto indireto como o complemento verbal é iniciado por uma preposição, explique a diferença que há entre ambos no que se refere às suas funções. É muito simples. A função do complemento verbal é completar o sentido de um nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Já a função do objeto indireto é completar o sentido de um verbo. E esse verbo vai ser o quê? É verbo transitivo indireto. Não é assim? O objeto indireto vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto. Atenha-se às orações a seguir no intuito de destacar o complemento nominal por elas representado, ou seja, aquela partezinha que completa o sentido de um nome. Marcos sempre foi leal com seus amigos. Quem é o nome aqui, ó? Leal é um adjetivo. Com seus amigos é o meu complemento nominal. Algumas empresas determinaram uma limitação dos lucros. Limitação. A limitação aqui, ó, é um substantivo. Dos lucros é o meu complemento nominal. Os alunos apresentaram resistência ao aumento da mensalidade. Aumento substantivo da mensalidade, meu complemento nominal. Estamos contentes, adjetivo, contente com o quê? Com sua visita, complemento nominal. Então, nós já marcamos aqui o complemento nominal em cada um dos itens. Com seus amigos, dos lucros, da mensalidade, com sua visita. Leia a tirinha. Escada do sucesso. O N diz que tem medo de altura. Nossa, então ele nunca vai subir essa escadinha, não. Em medo de altura, a expressão em destaque completa o sentido da palavra medo e é essencial para o sentido da frase. Logo, vejamos bem, a palavra medo é um substantivo, não é? Então, ele completa o sentido de quê? De um nome. Logo, é um objeto, é um complemento nominal. Então, gente, só me falta aqui o item B, ok? Tranquilo para vocês? Não pode ser objeto indireto, porque não está completando o verbo. Não pode ser o objeto, uma adjunta de nominal. Sabe por quê? Porque o adjunta de nominal ele só completa o sentido de substantivos. E quando esse substantivo ele é um substantivo ativo, não é isso? Belezinha, então, gente. A honra passada a limpo. Sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação. Todos os dias boto a mesa, tiro a mesa. Café, almoço, jantar. E pilhas de louça na pia e espumas redentoras. Todos os dias entro nos quartos, desfaço camas, desarrumo os berços, lençóis ao alto como velas. Para tudo arrumar depois, alisando coxas de crochê. Sou caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os móveis, que eu colho na flanela. Escurecem-se as pratas, que eu esfrego com a camuça. A aranha tece, que eu enxoto. A traça rói, que eu esmago. O cupim voa, que eu afogo na água da tigela sob a luz. E de vassoura empunho gasto tapetes persas. Sou perseverante, eu sei. A mesa que ponho ninguém senta. Nas camas que arrumo ninguém dorme. Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo. Mas sem tarefas domésticas, como preencher de feminina honradez minha vida? Vejamos, isso é o conto de amor rasgado de Marina Colasanti. Vamos ver o que diz a questão número 4. Observa-se que no texto há uma narradora descrevendo suas ações cotidianas. Pode-se afirmar que essa narradora faz um julgamento sobre si mesma e seu comportamento. Qual das passagens retiradas do texto confirma essa afirmação? Quando eu faço um julgamento de mim mesma, assim, né, a pessoa que está falando, é claro que eu vou usar a primeira pessoa. Então, veja, desce o pó sobre os móveis que eu colho na flanela. Esse desce o pó sobre os móveis aqui, eu estou falando sobre do pó.
Então, não é digamos assim, uma afirmação sobre como eu sou, né? Não há ninguém nessa casa vazia há tanto tempo, também não é. A mesa que põe, ninguém senta. Não estou falando sobre mim, sobre a minha perspectiva, estou falando daquilo que faço. Agora, no momento que eu digo assim, eu sou compulsiva, eu sou gastadeira, eu sou muito arrumadeira, sou perfeccionista, eu estou fazendo um julgamento de mim enquanto pessoa. Então, no texto, digamos assim, aqui dessas passagens que nós temos aqui, eu sou compulsiva, eu sei, eu percebo que essa afirmação aqui é um julgamento que a narradora faz do seu próprio comportamento. Ela é compulsiva por quê? Porque ela tem mania de arrumação, ela desarruma para arrumar de novo. E a questão do verbo em primeira pessoa deixa claro que a narradora está falando de si mesma, ou seja, é um julgamento que ela faz da sua própria pessoa. Bem, assim chegamos ao fim da nossa resolução das atividades. Eu espero que vocês tenham acertado todas. E no mais, um beijo e até a próxima. Beijo, beijo, obrigada.